Olá pessoal, eu sou o Carlos Eduardo e irei fazer uma breve explicação a vocês sobre os nemertinos. Bem, como vocês podem observar, esta é uma figura de um nemertino. As características dos nemertinos. Os nemertinos eles são vermes alongados e frequentemente achatados, acelomados, com epiderme ciliada e uma probóscide. Logo mais à frente eu irei explicar o que é probóscide, utilizada na captura de invertebrados. Elas podem medir desde alguns milímetros até mais de 1 metro de comprimento. Existe um dado onde aponta uma espécie de nemertino chamado Linneo longissimus, onde o seu comprimento ele é comparado ao comprimento de uma baleia azul. A maioria das espécies elas pertence ao ambiente marinho, vivendo sobre pedras e conchas, sobre algas, no lodo ou na areia. Os nemertinos eles lembram bastante os plateumintos, no sentido de serem vermes achatados, não segmentados. O filo Nemertea, também chamado, ele é dividido em dois grandes grupos, que é o grupo da Anopla e o grupo da Enopla. Bem, iniciando pela Anopla, ele tem a boca localizada abaixo ou atrás do cérebro, a probóscide simples não armada sem estilete. Probóscide simples não armada e sem estilete significa que ele não detém uma estrutura pontiaguda na ponta da probóscide. Essa estrutura ela permite a defesa dos nemertinos contra alguns predadores. Já a classe Enopla, ela tem a boca localizada na frente do cérebro e são nemertinos armados e tem cordões nervosos localizados dentro da musculatura da parede do corpo. Nesse caso da classe Enopla, eles são nemertinos armados. Isso significa que eles têm essa estrutura pontiaguda na ponta da probóscide, como vocês podem observar na figura da Enopla. A parede do corpo dos nemertinos. Temos a epiderme dos nemertinos, a parede e a probóscide. A parede é composta por uma epiderme glandular densamente ciliada, uma camada de tecido conjunto e uma musculatura grossa. A cada célula ciliada ela apresenta muitos cílios microvilosidades. Esses cílios eles ajudam os nemertinos na questão da locomoção, tanto para eles se defenderem de alguns predadores, tanto também para ajudar na questão da alimentação. A epiderme secreta é um muco pegajoso e tóxico que desencoraja predadores. Abaixo da epiderme encontra-se a musculatura bem desenvolvida, a qual constituída geralmente por pelo menos 3 camadas. A probóscide ela é um tubo musculoso e extensível que fica dentro de uma cavidade celômica preenchida por fluidos. A probóscide ela apresenta um comprimento bem extenso, ele contém veneno e é bem pegajosa, como vocês podem estar observando aí na imagem. A estrutura da probóscide ela é bem longa mesmo e ela fica ajudando aí os nemertinos na questão da sua proteção contra alguns predadores. A alimentação e o sistema digestivo, né, dos nemertinos. Os nemertinos são carnívoros, né, que se alimentam principalmente de anelídeos e crustáceos. Temos também a questão do sistema digestivo dos nemertinos, a faringe, o estômago, o intestino e o ânus. Esse é o conjunto do sistema digestivo do nemertino. A boca, iniciando, ela está na porção anterior do corpo, próximo ao nível do cérebro, e ela é dividida em cavidade oral, a faringe e estômago glandular. Já o estômago, ele conecta
Conecta-se a um longo intestino com divertículos intestinais laterais. Em algumas espécies, um outro divertículo intestinal, o seco, estende-se para a região anterior, à frente da função, com a porção anterior do trato digestivo. Já o intestino dos nemertinos, ele abre-se no ânus, localizada na ponta da cauda. A digestão é inicialmente extracelular no lúmen do intestino, incluindo os divertículos. Partículas parcialmente digeridas são fagocitadas por células gastrodérmicas e a digestão é completada intracelular. A armazenagem de nutrientes ocorre nessas células. Sistema nervoso. Sistema nervoso central, cérebro e cordões nervosos. O sistema nervoso central, ele é dividido por cérebro e um par de cordões nervosos longitudinais. O cérebro. O cérebro é um anel formado por 4 gânglios anteriores posicionados em volta do rincondeu e da rincocele anterior. 2 cordões nervosos laterais são grandes e não apresentam gânglios. Os cordões longitudinais e adicionais estão frequentemente presentes, incluindo em cordão dorsal. Já os cordões nervosos, especialmente o cérebro, eles são rosados ou vermelhos, porque eles contêm uma hemoglobina não circulante. A reprodução do nemertino, ela acontece através da fragmentação ou sexuada. Fragmentação. A fragmentação, ela é comum nas espécies com corpo grande, especialmente quando irritadas. O sistema reprodutor, ele é muito simples. Os gametas desenvolvem-se a partir de células-tronco que se agregam e que se tornam envolvidas por um epitélio, formando uma gônada. Após a maturação, no caso a saída, dos gametas, a cada ovário ele produz de 1 a 50 óvulos, isso, claro, dependendo da espécie em que está se referindo. A fertilização ela é externa na maioria das espécies, sendo expostos e dispersos na água marinha ou depositadas em tocas, em um tubo ou em cordões gelatinosos. A fertilização ela acontece de maneira externa, assim, na maioria das espécies, mas a fertilização de maneira interna ela também acontece, só que em pequena quantidade. Bem, pessoal, essa foi a apresentação e obrigado a todos.